Bom, né? primeiramente, obrigado por aceitar meu convite para esse nosso Eu que bate-papo. agradeço. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, onde você trabalha, qual é o seu cargo atual, as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo. Eu me chamo Jaxilene, pode chamar de Jaque. Trabalho como desenvolvedora Salesforce lá na CB Cloud. Legal. E me conta um pouquinho como que Salesforce caiu na sua vida. Como que foi a primeira vez que você se deparou com Salesforce e falou, o que é isso? Como que eu aprendo isso? Então, Salesforce foi a minha primeira experiência profissional. Eu conheci ainda no ensino médio. Eu Uhum. tenho 19 anos, né? Então não tenho tanta carga de Nossa, mercado ainda. 19 anos, né? Sou uma das pessoas mais jovens que já passou por aqui. Então, em 2017, eu estudava numa escola profissionalizante, fazia um curso de rede de computadores Uhum. e fiz estágio na primeira empresa que eu trabalhei com o Salesforce, que é a mesma empresa que a Nicole, que se apresentou na quarta-feira, É, atua. modo soft, né? Isso, a Moldsoft. Legal. Então, em 2017, né, os 3 últimos meses de 2017, eu estagiei com o Salesforce e desde então não parei, Não abandonou mais. não abandonei. Você começou sempre com developer ou você fez uma transição de admin para developer? Como é que foi isso, desde o começo até hoje? Então, quando eu iniciei o meu estágio, já foi para desenvolvedora, só que desde então eu atuo em várias partes da plataforma, na administração da plataforma, o desenvolvimento, se precisa de atendimento para cliente, toda essa questão desde o início sempre trabalhei. Tá, então você começou a desenvolver Uhum. e, na verdade, hoje tudo que precisar é pau para toda É, obra. Tem que criar um relatório, é. eu crio. Tem que criar um dashboard, eu Uhum. crio. Tem que criar um campo, eu Tanto crio. é Tem que que criar no uma início do REST, eu meu crio. estágio, no início do meu estágio era muito comum, precisa de relatório, então a gente chama, na época éramos eu e a Sandy, que vai se apresentar na quarta. É, uhum, Então éramos nós duas que éramos referência em relatórios na época. legal. E E antes de começar com o mundo do Salesforce, você já tinha visto o desenvolvimento ou foi a primeira vez que você começou a desenvolver na vida mesmo? Então, como vinha da escola profissionalizante em redes de computadores, a gente tinha, assim, algumas disciplinas voltadas para desenvolvimento. Mas eu não me identificava muito. Tanto que foi uma surpresa para mim, me apaixonar tanto pela plataforma na parte de desenvolvimento. Porque até então, a Legal. única parte que eu não gostava de programar, de fato. Eu curtia a parte de designer, a parte front-end, para mim era massa. Uhum. Mas até conhecer a Salesforce, não programava. Até se apaixonar. Eu sabia o básico, né? Mas gostar mesmo, trabalhar com isso, não. Legal. E você acredita que Salesforce mudou a sua vida de alguma forma? E se mudou, o que que você acha que mudou? Eu acredito que mudou muito. Assim, eu entrei no mercado de trabalho através de Salesforce. E o mercado de trabalho ele foi muito generoso comigo. Acredito que por esse fato, o mercado na época de Salesforce ainda não era tão amplo, mas estava ali abrindo seu espaço. Então, eu entrei num bom momento. Uhum. É, E 2017 eu foi o tive comecinho do boom no Brasil, isso, praticamente, né? isso. Então, eu entrei num momento muito bom para iniciar no Salesforce. E aí, eu tive Legal, bastante suporte. é, Hoje em dia, eu tenho uma bagagem muito grande e é graças à plataforma, com certeza. legal. Hoje, comparado com a sua curva quando você começou a aprender, qual que era a sua maior dificuldade lá no começo e como que você lida com ela hoje?
Incrivelmente, eu tinha muita dificuldade em programação. Então, eu tive que me Vencer essa empenhar um barreira pouco por mais. aí. Porque eu queria trabalhar com desenvolvimento de Salesforce, me identificava muito com a parte administrativa, mas eu queria ser desenvolvedora. Então, eu tive que estudar um pouco mais, tive que focar no Trailhead, procurar conteúdo online, videoaula, tudo que. E tinha um pessoal que dava muito suporte na minha equipe. Uhum. Então, tudo isso contribuiu muito, mas eu tinha muita dificuldade em entender. Comparado A com linguagem hoje, também é uma dificuldade que hoje eu não tenho tanta, né? Assim, a gente tem dificuldade de entender uma coisa ou outra, porque acontece, é tudo. mas O seu source todo dia tem coisa nova, né, praticamente. Né? é Cada 3 meses você tem uma release nova com mudanças de isso. conceitos e que faz você ter que voltar e estudar mais um pouquinho, aprender mais uma coisa nova e aplicar aquilo que você acabou de aprender. Né? Isso, tem várias atualizações, tem muita limitação que a gente ainda não conhece e precisa aprender. Hum. Mas hoje em dia eu tenho bem mais facilidade de entender, de resolver um problema. Eu tive experiência com atendimento ao cliente também, então isso ajuda na percepção de entender a dificuldade do cliente, o que é que está acontecendo e conseguir solucionar. Ou Então seja, foi bem bacana. vivenciar um pouco o mundo de quem está lá do outro lado, teoricamente. Né? Às vezes a gente desenvolve e não tem tanto contato com o cliente. Isso dificulta um pouco o relacionamento que a gente vai ter com ele, né? Principalmente para quem trabalha com suporte, para quem presta treinamento. Então eu consegui vencer tudo isso e hoje eu tenho bastante facilidade. E como é que é para você lidar com esse mundo de cliente? Porque geralmente desenvolvedores têm uma certa dificuldade disso, né? De lidar Sim. com o cliente, com o usuário final. É, Acaba que é é um grande dilema, né? um grande dilema de que ou a pessoa gosta muito ou ela não gosta de fato. É, Como é que é para você eu isso? gosto muito. Eu gosto demais. Eu, desde o início, tenho essa experiência, né? No início um pouco menos e agora um pouco mais. Mas eu gosto muito de dar treinamento. Eu gosto muito, muito mesmo de serviço de suporte ao cliente. Eu acho muito massa. Então, não, hoje eu não tenho essa dificuldade, mas assim, foi aos poucos, né? Tem que vencer timidez, tem que vencer os obstáculos de o cliente te perguntar alguma coisa que você não estava preparada para responder e conseguir responder. Então, foi degrau por degrau, né? E até quando não souber, ter a cara de falar que, olha, não sei, vou É. pesquisar e te trazer, né? Sem contar que não é todo cliente que é tão simpático assim de entender, não, tudo bem, a gente aguardar a resposta. Tem cliente que é um pouco mais complicado e a gente tem que entender e Uhum, saber a situação. fato. E, e hoje, já se formou? Você está se formando? Como é que está o seu... Eu tô me formando ainda, tô no quinto semestre de análise e desenvolvimento de sistemas. Termino Legal. esse ano, né? O curso tem 2 anos e meio, 3 anos. Então, eu saí do ensino médio e já entrei na faculdade, então relativamente cedo, né, para me formar. Uhum. Fiz essa pergunta justamente para poder fazer a pergunta referente à sua carreira. Como que você vê, como que você se vê no mundo Salesforce nos próximos 1 ano, 2 anos? Uhum. Eu Você penso pretende muito. seguir com o mundo Salesforce? Né? Eu não pretendo sair da área, né? Eu gosto muito da área de desenvolvimento, principalmente voltada para Salesforce. Eu me vejo muito ensinando outras pessoas, sabe? Eu quero contribuir muito mais para o conhecimento das outras pessoas. Porque na época que eu era estagiária, eu sentia muita dificuldade em achar conteúdo na internet que fosse de fácil entendimento. Eu sei que o Trailhead ele auxilia muito, mas quando você tem uma pessoa que já vivenciou o mesmo problema, em uma linguagem um pouco mais comum, te ajuda demais. Então, eu pretendo fazer isso. Eu pretendo tirar minha certificação, né? Ainda não sou certificada. Então, se tudo der certo, esse ano sai. Já começou a estudar? Como é que tá o processo? Já tem uns testes, né, online bem bacanas para certificação.
E eu tô estudando ainda. O inglês ainda pega, mas E qual você pretende tirar primeiro? Administrador, a de developer, developer. do PD1? A Começar primeira, pelo. minha prioridade é tirar de developer. Legal. E você falou que tem essa vivência com o lado do cliente, né? Você sente Uhum. que ter esse contato com o cliente te ajuda no dia a dia em alguma coisa, como developer? Eu acho que ajuda demais. Porque, assim, ainda é algo que tá, uma barreira que está sendo quebrada, né? Esse medo que as pessoas desenvolvem têm de se relacionar com os clientes. Eu vejo que tem muita dificuldade ainda de se expressar. E eu acho muito importante porque a gente consegue entender melhor o problema. Às vezes a gente está desenvolvendo, tá numa coisa e o cliente queria outra. Então, saber É, conversar, saber entender a dor do é, cliente, né, que a é gente o chama. típico desenho da balança, né? O cliente pediu uma coisa, entregaram outra completamente diferente. Isso. Eu acho importante a gente estar mais ou próximo do cliente, se a gente puder. Mas como eu Uhum. sei que nem sempre é possível, mais próximo da pessoa que está próximo dele. Ou seja, o Sabe, nem key sempre. user está sempre em E contato com o key user. Legal. nem sempre a gente consegue estar em contato com o cliente, mas às vezes tem um cara que está lá em reunião sempre, tem um cara que faz os requisitos e ele está muito mais a par da situação, que pode chegar para o cliente e perguntar. Então, pergunta, sem ter medo de saber a resposta. Quanto mais claras as coisas estiverem, melhor, né? Sem dúvida. Você falou que hoje o inglês é algo que acaba sendo um ponto Uhum. fraco, vamos dizer assim, né? Você sente que ele tem falta do inglês hoje para você? É algum empecilho de alguma forma ou é algo que dá para se virar sem? Porque isso é uma pergunta que eu recebo muito, tá? Eu estou querendo Uhum. perguntar para justamente tentar esclarecer para quem está começando, vai falar assim, não, só preciso ter inglês para começar a mexer com seus Salesforce. Eu queria ver a sua visão, Ah, como é que você se sente desde quando você começou até o seu dia atual, como é que lidando com essa dificuldade do idioma? a principal diferença com relação ao inglês que eu senti desde que eu iniciei até hoje que eu consigo me virar trabalhando é pesquisa online. Porque no início a gente pesquisa muito em português e não tem tanto Uhum, conteúdo. Mas se você vai, coloca em inglês, tem artigo, tem documento, tem várias coisas a mais. Então uhum. essa diferença eu sinto. Só que assim, eu me virava, né? Eu não, hoje eu sei mais do que eu sabia há 2 anos atrás. Mas eu me virava, é utilizar as ferramentas que a gente tem, fazer um cursinho gratuito mesmo, nem que seja o básico, e ir procurando no Google mesmo. O Google ele te ajuda muito. Então, hoje em dia eu não sinto que isso seja um empecilho para mim trabalhar, para mim fazer pesquisas ou algo do tipo, mas eu sinto que eu preciso melhorar assim a ponto de me sentir confiante para fazer uma certificação, por exemplo. Porque daí são uma hora praticamente em cima de um Isso. conteúdo maçante, com algumas pegadinhas que se você não tiver um domínio, você pode escorregar e acaba, às vezes, por duas, três questões não passando, né? É, então precisa ter um pouco mais de domínio na de inglês para conseguir fazer e ser tudo tranquilo. A Helena perguntou aqui, ó, acho até interessante a pergunta dela. Como você se vê, como você vê a questão de respeito da mina da área de TI? Tem isso onde você trabalha, de você ser a Ah, o garota de respeito TI, na né? equipe? Sim. Assim, eu sempre fui muito respeitada na minha equipe. Em ambas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive muito, muito respeito. Nunca senti a dificuldade de ser, como que eu posso dizer? De ser inferior a alguém ou de me sentir inferior a alguém por causa disso. Rola uma piadinha ou outra dentro da área, não necessariamente na equipe, né? Mas ensina. A gente tenta educar essas pessoas para que não se repitam com outras pessoas, com outras mulheres, né? Show. Justo. Na realidade, isso é justamente a razão pelo qual
eu decidi fazer essa Semana das Mulheres, que na verdade eu recebi tantas indicações Uhum. boas que eu resolvi fazer 2 semanas das mulheres. É justamente para quebrar esse paradigma de que a mulher não é para TI, ou de que ah, tem as suas dificuldades. Eu acho que todo mundo é igual, então todo mundo Sim. merece os mesmos desafios, todo mundo vai passar pelas mesmas dificuldades. Acho que a gente já não vive mais uma era onde um homem é melhor do que a mulher nisso ou naquilo, né? Isso é muito importante porque na área de TI houve um tempo em que isso era muito complicado, né? Não só no Uhum, mercado de trabalho, mas na faculdade. E sim. eu acho que a gente está em 2020, né? A gente já passou dessa época de achar que a mulher ela não pode ocupar um cargo desses, ou de achar que ela não é capaz, ou até mesmo de nós mesmas, mulheres, acharmos, não, não vou seguir nessa área porque é uma área predominantemente masculina, sabe? Não, a gente precisa se atualizar e evoluir. E é Uhum, importante que a gente que já está na área, que a gente que atua, esteja disposto a ensinar também. justo, sim. E até mesmo para mostrar para elas que estão vindo, começando, que tem espaço, né? Que dá para Tem conquistar o seu espaço, né? tem espaço para todo mundo. Eu acho lindo no Salesforce porque a gente não lida com esse preconceito de ser mulher, tem espaço para trabalhar para quem gosta de marketing, para quem gosta de desenvolvimento, para quem quer fazer administração. Tem espaço para tudo, desde que você corra atrás, independente do seu sexo, independente do seu gênero, e eu sou apaixonada por isso. Legal. Então, fazendo um gancho no que você acabou de me dizer, qual que é a sua nuvem favorita da Salesforce? Então, eu sou muito dividida entre o Sales e o Service Cloud, né? Fico ali Hum, no, em cima no do muro. intermédio. É, E para quem está começando, que nuvem você indicaria, assim? Sales. Sales. Eu acho que sales é mais fácil de compreender. O processo de vendas é muito importante, né, para quem trabalha com administração, com desenvolvimento ou com marketing. Então é importante entender todo aquele processo antes de iniciar em outras nuvens, né? De modo geral, a gente sempre vai ver projetos que comecem ou terminem no Sales, né? Dificilmente tem Isso. um projeto que comece em outra nuvem, né? É óbvio que tem as suas exceções, né? Recentemente a Salesforce comprou a Tableau, então, obviamente, vai ter Uhum. muita coisa que hoje vai começar pela Tableau e depois vai parar no mundo do Salesforce. Mas Acontece. em linhas gerais, geralmente a, a porta de entrada acaba sendo o Sales, né? Mesmo quando você vai para o Marketing Cloud geralmente está conectado numa nuvem de Sales, extraindo dados de clientes, Isso. de casos, etc. Ou quando você vai para uma nuvem de e-commerce, o e-commerce no final vai para dentro do Sales para contabilizar todas as vendas, os leads e tudo mais. Então acaba que as nuvens acabam se interligando, né? Isso. É bacana isso também, né? Que elas funcionam entre si. Mas no fim, o processo de vendas é essencial. Sem dúvida. E a última pergunta que eu tenho para você é: que dica você daria para as mulheres, e especificamente para as mulheres, por causa da Semana das Mulheres, para quem quer começar a sua carreira, para quem está se sentindo que não tem espaço ainda dentro do mundo do Salesforce, que dica você daria para elas? Eu acho que hoje em dia a gente já pode dizer com tranquilidade que tem espaço sim, que desde que você persevere, desde que você insista naquilo que você quer, independente de ser marketing, independente de ser administração, desenvolvimento, ou até para mulheres que querem migrar de área, né? Que sentem essa dificuldade de ter que estudar tudo do zero de novo, ter que aprender tudo de novo. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas nós, né? É importante ressaltar que o Salesforce ele te abraça, independente do seu sexo. Então, ser mulher não vai te fazer inferior ou superior a quem está trabalhando contigo. Então, tem muito respeito, tem muita ajuda. Nas empresas que eu trabalhei, pelo menos, eu recebi muito apoio também. Então, é persistir, estudar muito. Além
no Trailhead, né, que ajuda demais a quem não conhece nada ainda e tá buscando o início de tudo. Uhum. Google mesmo, o Google te ajuda demais, as documentações que o Salesforce libera, então é bem bacana. Então, o resumo é: venha que a plataforma vai te abraçar e vai te ajudar. Seja persistente, porque também não adianta querer achar que só estudar um pouco vai ser o suficiente. Isso, Não desistir, se achar que estudou demais, ainda jamais. tem mais coisa para estudar, né? Que mais que a gente pode resumir? Acho que é isso, né? Acho que é isso. No final, a gente precisa persistir naquilo que a gente quer, né? A gente hoje está falando de Salesforce, mas independente da área que a gente for atuar, a gente precisa insistir. Sim, Eu sim, encontrei sem dúvida. diversos erros, diversos problemas no momento de desenvolver, e não que não tenha passado pela minha cabeça em nenhum momento. Caraca, o que é que eu estou fazendo? Será que é isso? E aí a gente precisa parar e pensar e descobrir o que é que a gente quer mesmo de fato, né? Quando eu descobri que eu queria ser desenvolvedora, eu tive que lutar por isso. Então, se você que quer ser administradora, se você quer ser consultora, estude. Vão ter diversas barreiras, assim como em qualquer área, e a gente está aqui para vencer cada uma delas, né? Ensinar quem ainda não aprendeu e contribuir da melhor forma possível. Você falou aí de escolher e de decidir o que quer ser. Como é que foi como que você teve esse estalo que você falou, eu quero ser desenvolvedor e eu vou ser, não importa o que aconteça. Como que aconteceu isso? Incrivelmente, foi desde o primeiro momento em que eu vi em um problema que eu não conseguia resolver. Porque até então, como administradora, eu não tinha tido tantos problemas assim, problemas que eu digo de levar 2 dias para solucionar. E eu não saía do canto e eu, cara, não é possível. Alguém tem que ter feito Tem que isso, ter uma solução, né? tem que ter uma solução. Então desde então, eu falei, não, isso aqui é muito massa, você pode fazer tanta coisa, tem tanto problema grande que você pode resolver, que você pode ajudar. Eu preciso aprender mais. E aí, desde então, não parei, Não né? parou mais. Não, desde 2017. Ou seja, o problema te trouxe uma solução. Sim. E bacana que isso que você falou de lidar com o problema e encarar o problema, isso aconteceu com você, que na época estava iniciando, e isso Uhum. acontece também com desenvolvedores de longa data, né? Isso aconteceu comigo recentemente quando eu fiz a migração, por exemplo, de Aura para LWC. Então, foi Uhum. uma transição bem dolorosa, vamos dizer assim, no começo. Era uma Uhum. sensação de amor e ódio. Muita coisa eu gostava, muita coisa eu odiava, muita coisa eu batia a cabeça, não entendia por que não funcionava. Mas isso faz Uhum. parte do mundo do desenvolvimento. Então, eu já conhecia muito bem JavaScript, já conhecia muito bem Salesforce, Aura, mas na hora de migrar, tem o baque de você lidar com um problema que ninguém tem a solução ainda, e você tem que tirar da cartola uma solução mágica para um problema que, teoricamente, ninguém passou ainda. E é engraçado porque, assim, a gente, independente do tempo de experiência que a gente tem, a gente precisa se manter atualizado, né? Uhum, Veio o Aura aí com um boom dentro do Salesforce, pouco tempo depois veio o LWC. Então, uhum. quem sabia a Aura teve que correr para aprender LWC. E E quem não digo que sabia ainda, nenhum dos e dois digo teve que que ainda correr tem também. pessoas que ainda estão esperando para poder sair do Classic. Sim, nossa, é verdade. Para quem não sabe, para quem está começando e está boiando nos termos que a gente está falando aqui, deixa eu tentar trazer um pouco para o mundo real. A Salesforce, até um tempo atrás, um tempo não, tem bastantes anos atrás, ela tinha uma versão que a gente chamava ela de Classic. E agora ela lançou uma nova cara, um novo visual, uma nova skin, vamos dizer assim. E essa nova skin é uma forma diferente de programar, diferente de como você codifica para chegar no resultado final para o usuário final. Uhum. E essa transição, algumas pessoas nem sonham em ter que fazer ela, embora todos saibam que vai ser necessário. Uma hora todo mundo vai ter que virar essa chave para uma versão nova. E isso acaba sendo uma dor para quem já está
no mercado, já está trabalhando e aprendeu, muito dificilmente aprendeu a fazer do jeito antigo e agora tem que Uhum. reaprender para o jeito novo, né? Como Às vezes é a- complicado. sim, e como a Jaque falou, quando a gente aprendeu a fazer do jeito novo, a gente usava uma tecnologia É. chamada Aura. Então todo mundo foi lá e aprendeu a fazer do jeito novo, deixou de fazer do jeito antigo. E aí a Salesforce chegou com uma nova forma de você fazer, que chama Lightning, ou LWC, na verdade. Lightning Web Components. E a gente teve que reaprender como fazer tudo de novo, porque Sim. não é algo que é parecido, é só mudar algumas coisinhas. Não, é como se fosse jogar fora alguma coisa e começar a fazer tudo de novo. E é complicado, às vezes, explicar para o cliente que está no Classic que ele precisa migrar para o Lightning por conta de atualizações ou por conta de melhor usabilidade. E quando não funciona no Lightning, funcionava no Classic, é um processo bem lento. Uhum. E aí vai como você falou, do lado de quem está com contato com o cliente, de quem está com contato com o key user, de conseguir explicar, sem ser muito técnico, todos os Uhum. benefícios que ele vai ter quando ele fizer essa migração. De modo É. geral, as pessoas, quando começam a migrar, sentem, é muito lento, sentem que, é muito difícil, né? Alguns alegam Isso falando, aqui ficava bem, não, mas agora para não mim é fica mais. isso. Eu já vi gente alegando do tipo, não, eu posso usar o Lightning sem problema nenhum. Eu falei, então, mas por que você não está usando? Ah, não, tá bom, eu vou usar. Aí clica no botãozinho, muda pro Lightning, começa a usar, daí a pouco eu olho de novo, tá lá no Classic de novo. Não, eu só fui buscar um relatório lá no Classic. Então, sempre tem isso, né? A migração, a gente sabe que ela vai ser necessária, e isso me remete um pouco. Isso é uma mudança, obviamente, que a gente está falando que é uma mudança que impacta o cliente, é uma mudança que Uhum. impacta desenvolvedores, impacta administradores, impacta a cadeia inteira, né? Beleza. Mas se a gente for parar para pensar como se fosse uma profissão ou uma mudança de profissão, é a mesma coisa. Porque a gente tem que dar dois É, passos para trás para poder dar dois para frente, né? A poder dar gente dois tem pra que frente. entender como que existiu essa mudança, qual o impacto dessa mudança, para daí começar a fazer a mudança e trazer essa mudança para os clientes. Então, também é a mesma coisa na carreira. Não adianta uma pessoa que é sênior numa área, eu sou sênior em SAP, e querer vir para o Uhum. Salesforce como se fosse um sênior em Salesforce. Né? Tem as Sim, suas similaridades, o que você fazia lá provavelmente pode ter coisa que você vai fazer aqui, mas são dois universos completamente diferentes. Então tem que dar dois passos para trás para poder dar dois passos para frente. Eu vejo que algumas pessoas sentem essa dor de ter que. Eu acho que daí é uma dor mais do ego, né? uhum. Mas De de ter ter que que regredir um pouquinho, né? regredir um pouquinho para poder avançar. A única vantagem que eu vejo do mundo Salesforce é que eu acho que avançar no mundo Salesforce é algo que acontece muito rápido. Né? Se você É, pega, se você aprende de fato, você conseguir decolar, levantar voo e sair e alcançar cruzeiro, é algo muito rápido. É algo de 6 meses a um ano, você já vê pessoas com voos longos aí. É óbvio que bastante conhecimento, depende, né? depende de estudo, sim, depende de muito estudo. Mas é algo completamente possível. Sim. Jaque, agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade. Espero que a Eu gente que tenha conseguido agradeço. despertar o interesse em algumas pessoas ou motivar ainda mais algumas pessoas, principalmente as meninas. Sim. E quero te convidar futuramente também para a gente voltar aqui e trazer um tema mais técnico, trazer um tema de developer, algo que você goste para a gente debater aqui. Claro, eu tô à disposição. Se precisar vir de novo, a gente vem. Legal. E é isso. Se sintam incentivadas, eu espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Muito obrigado. Uma boa noite a Tchau, todos. pessoal. Obrigada. E a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Tchau.